Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Marcos capítulo 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la, se ela estiver em algum aparelho digital, para que nós possamos ler esse texto da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e nós faremos uma leitura por hora do verso 1 ao verso 4. E depois, no desenvolvimento da mensagem, nós estaremos lendo mais algumas porções de todo o capítulo de Marcos 13. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta no decorrer da mensagem, fique à vontade para isso. Marcos 13, do 1 ao 4, nos diz: Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Meus irmãos, eu sou apaixonado pelo assunto da mensagem desta noite. Como tema, nós abordaremos Jesus está voltando. Eu não sei qual é o seu prato preferido, mas você que cozinha, você que domina um pouco aí essa habilidade da culinária, eu não sei se preparar o prato preferido para você te causa prazer, satisfação, alegria. Eu imagino que talvez sim, porque eu não domino muito as panelas, mas alguma pouca coisa que eu consiga mexer, quando estou preparando algo para comer, que seja algo que eu goste muito, como isso me alegra. Então, preparar um sermão nesse assunto, sobre a parousia de Cristo, significa a volta de Jesus, para mim é como preparar um prato preferido, predileto. A volta de Jesus é o assunto mais comentado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências à primeira vinda de Jesus ao mundo, 300. E há 8 vezes mais comentários, referências à segunda vinda de Jesus, ou seja, a sua volta a este mundo. Mais de 2.400 vezes se fala na Bíblia sobre o retorno de Jesus à terra por uma segunda vez. Na verdade, trata-se do ponto culminante da redenção, a chamada consumação dos séculos. Meus irmãos, a história não caminha sem rumo. A história está sendo conduzida por Deus para um desfecho em que a vitória final será a vitória quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia, ele está sentado hoje à direita de Deus e um dia ele voltará em majestade para julgar o mundo e para buscar a sua noiva, a igreja. Esta é uma bendita verdade que não podemos nos esquecer. Essa passagem das Escrituras que lemos nos traz algumas revelações importantes sobre este evento futuro, um evento que está agendado no calendário do céu, nas páginas da eternidade. Certo dia, Jesus e seus discípulos estavam saindo do templo. Algo comum,
Tantas vezes Jesus e os discípulos saíram do templo de Jerusalém juntos. E um dos discípulos disse, no verso 1, conforme lemos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Mateus e Lucas escreveram que essa admiração, ela foi de todos os discípulos. Eles estavam impressionados com toda a beleza do templo de Jerusalém. O primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão. Um templo muito belo. Um templo que durante muito tempo fez parte de uma das 7 maravilhas do mundo. Esse templo fora jogado ao chão ao tempo do Império Babilônico, foi destruído. E algum tempo depois foi reconstruído o templo de Jerusalém por Esdras e Neemias, quando eles retornaram com o povo de Israel do cativeiro, e eles agora reconstroem o templo de Jerusalém. A história diz que no ano 19 antes de Cristo, o grande rei Herodes, rei da Judéia, mesmo não sendo alguém temente a Deus, ele resolveu reformar esse segundo templo que fora reconstruído por Esdras e Neemias. O templo reconstruído por Esdras e Neemias, no retorno do cativeiro, ele não teve a beleza estética como o principal objetivo. Talvez pelas lições aprendidas, ao voltar do cativeiro, o povo de Israel se preocupou mais em reconstruir a fé e restaurar o relacionamento com o Senhor do que com os detalhes do templo. Mas Herodes, governador da Judéia, ele quis restaurar a beleza do templo antigo de Salomão e ele reformou o templo com riquezas de ouro, prata e mármore branco. E os discípulos ficaram admirados com a magnificência desse templo. O segundo templo, construído por Esdras e Neemias, reformado por Herodes. Muitas paredes eram pintadas com ouro, ouro mesmo. O mármore utilizado foi o melhor mármore daquela época. De fato, não havia nada semelhante naquele tempo em beleza, em arquitetura. Aquele majestoso templo de mármore branco pintado de ouro era um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo na época do Novo Testamento. E era essa beleza que estava fascinando os discípulos. Alguns chegam a dizer que algumas paredes daquele templo, pintadas a ouro, dava até para poder ajeitar o cabelo. Algo realmente bacana, algo lindo, impressionante. E foi essa beleza que trouxe fascínio para aqueles discípulos que estão maravilhados com aquela beleza toda. São fascínios materialistas, egoístas, vaidosos, fruto de corações apegados ao material, ao luxo, ao conforto, ao prazer momentâneo, ao espetáculo visual. Aliás, nós somos assim mesmo. Nós somos muitas vezes atraídos por aquilo que vemos, pelos nossos olhos. Por causa da nossa natureza caída, nós nos apegamos facilmente às coisas, nos encantamos com aquilo que é passageiro, nos fascinamos pelo que é efêmero. E diante desse deslumbre fugaz dos discípulos, que estão ali maravilhados com aquilo tudo, dizendo: Jesus, mestre, veja que pedras, quanta beleza, que edifício, que construção majestosa. E é diante disto que Jesus diz a eles: vês estes grandes edifícios? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava aqui anunciando o fim do mundo. Jesus estava dando uma grande notícia. Deixe-me te dizer uma grande verdade. Um dia, este mundo, numa hora marcada, ele terá o seu fim e ele vai se acabar.
O fim do mundo é uma realidade. Esse evento vai acontecer. Apesar de ser tão antiga essa promessa se cumprirá. Veja bem, o Brasil gastou 33 bilhões de reais preparando os estádios para receber a Copa do Mundo de 2014. A Rússia gastou um pouquinho a mais, 5 bilhões de reais a mais, 38 bilhões de reais para preparar os seus estádios para receber a Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta. O Brasil jogou agora, na última sexta-feira, contra Costa Rica, no estádio mais caro da Copa da Rússia. A Arena Zenit, em São Petersburgo, custou 4 bilhões. 4 bilhões para um estádio aonde o Neymar tomaria tantos tombos. Deve ter tido alguma falha naquele gramado, não é possível. Até o Tite caiu, gente. Né? Agora, sabe qual é? É muito lindo esse estádio, realmente. Muito bacana. Eu fiquei impressionado com tudo isso. Agora, sabe o que a Bíblia nos diz sobre esse estádio e todos os demais? Vês estes grandes edifícios? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo, absolutamente tudo neste mundo será destruído, inclusive esses estádios. Não restará pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, ferro amarrado em ferro, que não será um dia destruído. Virá ruína, se tornará pó. E quando isso acontecerá? Essa foi a pergunta dos discípulos, não é? Quando Jesus disse isso, na hora eles não perguntaram. Mas tão logo se afastaram um pouco e foram para as proximidades do Monte das Oliveiras, Jesus estava lá sentado, tomando uma fresca, em frente ao templo, olhando para o templo, aí vem Pedro, Tiago, João e André e pergunta para Jesus em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Nós não sabemos, irmãos, o que os discípulos tinham em mente ao fazer essa pergunta. Talvez algum deles pensasse: eu quero saber quando é que esse templo majestoso será destruído, quando é que não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque eu quero assistir isso, eu quero presenciar isso, eu não posso perder essa cena. Ou quem sabe, talvez algum tenha pensado: se eu souber quando será, eu vou postar essa notícia no WhatsApp. A propósito, eu abro um parêntese para dizer a você: cuidado com as notícias de WhatsApp. Cuidado com os famosos fake news. Gente, esse negócio de, por favor, vamos orar pelos 22 missionários que foram condenados à morte, que serão mortos amanhã por afegãos islâmicos, né? Por favor. Ou, galera, ajude a divulgar aí, um carro foi roubado com a criança dentro, ontem. Ou envie essa mensagem e ganhe créditos no celular. Funciona mesmo, acabou de cair no meu agora. O Facebook dará dinheiro para quem compartilhar esta foto. Isso nunca foi verdade. NASA informa que um asteroide atingirá a Terra hoje à meia-noite. Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você receber esse tipo de mensagem, ou qualquer mensagem de natureza assim, visita um site chamado boatos.org e você vai ver que estão todos eles lá. E vamos parar de ficar transmitindo esse monte de coisa que nada tem a ver e acrescenta a ninguém. São mensagens alarmistas e nós precisamos passar a usar essa ferramenta com mais cuidado, com mais atenção. Enfim, voltando aqui, nós não sabemos o que motivou os discípulos a perguntarem quando esse templo será destruído, quando acontecerá o fim do mundo. Mas as razões não importam. Importa que Jesus respondeu com o famoso sermão profético. Jesus não respondeu quanto à precisão de tempo, data, horário. Jesus não respondeu o que eles queriam ouvir, eles queriam saber quando.
mas Jesus respondeu tudo o que eles precisavam ouvir. Jesus fez algumas considerações em sua famosa mensagem chamada de sermão profético. Jesus nos mostra aqui quais são os sinais do fim dos tempos, como será a sua volta e como devemos esperar pelo seu retorno. Então, vejamos em primeiro lugar, que sinais anunciarão a volta de Jesus? Tanto no verso 5 quanto no verso 23, Jesus começou a dizer a respeito dos sinais, e a primeira palavra que Jesus disse foi cuidado. Cuidado, ninguém vos engane. E lá no verso 23 de Marcos 13, Jesus novamente diz, tende cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com os sinais que podem estar sendo já evidenciados e talvez não estejam sendo percebidos. E Jesus vai mostrar para a gente alguns desses sinais. E o primeiro sinal que Jesus nos apresenta são sinais da apostasia da fé. O que seria isso? É o abandono da fé verdadeira. Jesus disse, cuidado, ninguém vos engane. Verso 6, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E no verso 21, então se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis. Verso 22, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Quais são os primeiros sinais que Jesus está aqui apontando? Sinais que anunciarão a sua volta à terra. Jesus falou do surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsos crentes, falsos pastores, pregando, promovendo e vivendo um evangelho falso. Jesus disse que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. E eu creio que nós já estamos assistindo hoje o surgimento desse falso evangelho. Um evangelho mais fácil, mais atraente, mais barato. Um evangelho que não ensina a romper com o pecado. Um evangelho que não prega nem mesmo mais a respeito da volta de Jesus. Meus irmãos, o evangelho não é contextualização. O evangelho é transformação de vida. O evangelho não é uma socialização no mundo. O evangelho é a preparação para uma vida futura na eternidade. Há hoje no nosso próprio meio evangélico um evangelho bastante diferente, um evangelho falso. Esse é um dos sinais de que a volta de Jesus se aproxima. Jesus também falou de sinais do juízo divino. Ouça o que o verso 7 e 8 diz, quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fomes. Isso será o princípio das dores. Aqui são 3 os sinais que indicam o juízo divino: guerras, terremotos e fome. No cenário bíblico, no contexto bíblico, guerra, terremoto e fome sempre representa juízo divino. As guerras servem para mostrar que o homem por si só não consegue viver em paz. E a história tem provado isso. Tempos atrás, numa grande universidade nos Estados Unidos, estavam alguns cientistas e alguns professores, doutores, discutindo sobre a questão da paz. E eles afirmavam, vários deles, que o mundo pode viver em paz por suas próprias mãos. O mundo não precisa de Deus para viver em paz, dizia a maioria daqueles professores que estavam naquele debate. E até que um professor cristão pôs-se de pé e disse, eu não acredito nisso. E eles insistiam dizendo, sim, o mundo pode viver em paz e o mundo nem precisa de Deus para viver em paz. O ser humano, pelas suas próprias mãos, pela sua inteligência, ele pode promover paz neste mundo. E aquele professor cristão fez uma simples pergunta. Então tá, tudo bem, suponhamos que isso seja verdade.
A pergunta que faço é, disse ele, por que ainda não começamos? Se nós temos essa capacidade, se nós podemos, por que ainda não começamos a trabalhar pela paz? As guerras servem para mostrar que o homem por si só, eles vão se matando dia após dia. Os terremotos provam que o homem pode construir um mundo belo e bonito, aparentemente seguro, mas jamais poderá garantir a segurança de um prédio sequer por toda a vida. Sabe, há dias atrás, ou há 2, 3 meses atrás, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo e conhecer o centro de São Paulo. E aquele prédio que caiu poucos dias depois, no centro de São Paulo, um prédio abandonado, eu tinha passado em frente a ele e em frente a vários outros que estão lá abandonados, prédios antigos. Outros, além daquele, também vão ruir nos próximos anos, se alguma coisa não for feita. Construções que, quando foram feitas para durar por toda a vida, mas que hoje estão lá condenadas. Não pode ninguém entrar porque há risco de desabamento, porque simplesmente com o tempo se deteriora e qualquer tremor, qualquer mexida no solo é suficiente para que possa ruir e vir ao chão. A fome, como também um sinal do juízo divino, ela é um retrato da nossa perversa distribuição de recursos no mundo. A fome mostra um pouco do egoísmo das pessoas, do individualismo, da ambição do coração humano. Meus irmãos, ainda há pessoas padecendo necessidades básicas de sobrevivência, ao passo que há tantas pessoas com tantas sobras. E esse desequilíbrio social em que uns têm fome e outros têm com fartura, até mesmo esbanjando, é simplesmente um retrato de que este mundo não tem condição de perpetuar. Enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. E Jesus está dizendo que a fome será um dos sinais de que a sua volta também se aproxima. Quando Paulo escreveu a Timóteo a sua segunda carta, no capítulo 3, ele bem disse sobre isso também. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje pensam em si apenas, e é lamentável que o nosso país seja uma referência mundial da famosa lei de Gerson, a lei do levar vantagem sobre os outros, a lei da exploração, a lei de eu obter em função de o outro perder. Isso é um retrato de que este mundo está debaixo do juízo divino. E a cada dia esses sinais de guerras, terremotos, fome, vão se tornando mais e mais notórios. Jesus também falou sobre sinais da oposição a Deus. Verso 9, mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí dos versos 14 ao 20 há uma descrição de quão difíceis serão os últimos dias. Dias de muita oposição a Deus, perseguição. É verdade que nós aqui no nosso país, nós não sabemos o que é perseguição. Não sabemos. Porque nós vivemos num país onde temos toda a liberdade. Mas ainda há pessoas vivendo no mundo de hoje, como crentes cristãos, sendo fortemente perseguidos. Sendo o tempo todo colocado à prova. Se amam a Jesus de fato,
Mas a perseguição aos filhos de Deus, independentemente se nós estamos sofrendo ela diretamente ou não, ela é uma realidade em muitos lugares ainda hoje, não deixará de ser, e é um dos sinais da oposição a Deus, e representa também que a volta de Jesus, ela não demora. Sinais da falta de afeto. Jesus disse no verso 12, um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Meus irmãos, há em nossos dias uma falta de amor nas pessoas, uma frieza nas relações. Nós vemos a cada dia, parece que uma falta de amor nas pessoas. Nós vemos filhos e pais que não se entendem, vemos filhos matando seus pais, vemos casais que não se amam mais, vemos pais matando também seus filhos. Outro dia eu li a notícia de uma mãe na Bahia que há 2 anos atrás, e ela confessou o crime agora, ela matou seu próprio bebê de 1 mês de vida. E ela contou exatamente como fez. E após fazê-lo dormir, ela foi na cozinha, apanhou uma faca e foi até o berço onde o seu filho, estava dormindo. E o esfaqueou. Uma facada fatal no coração. O que é isso, senão sinais de que está faltando de fato amor, há uma frieza no coração das pessoas. Por se multiplicar a iniquidade, diz a palavra de Deus, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriariam. São os sinais do fim dos tempos. Jesus está voltando. E vemos também sinais da graça de Deus. Verso 10, Jesus disse, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. O Evangelho é a mensagem da salvação divina, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações, todas as pessoas foram incluídas no plano de Deus. Cristo morreu para salvar os que procedem de todas as nações. A igreja precisa fazer discípulos de todas as nações. O campo de ação da igreja é o mundo. A pregação do Evangelho é um mandamento claro de Jesus. Não significa que todas as pessoas se converterão e aí Cristo voltará. Não é isso que a Bíblia está dizendo, mas há uma promessa de que toda pessoa, ela conseguirá de alguma forma ouvir a palavra. O mundo todo terá ouvido sobre Jesus, pois o cumprimento cabal da ordem de Jesus para pregar a todas as nações é um sinal que deve preceder a volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus, em parte, eu creio sinceramente que eles já são percebidos hoje. Sinais da graça. Hoje o Evangelho ele está alcançando os diversos cantos do mundo. Meus irmãos, é nesse tempo que nós temos a chance de ouro de levarmos a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Quantos recursos nós temos hoje? Quanto podemos hoje fazer para cumprir cabalmente a nossa missão como igreja? Basta nós estarmos despertados e abraçarmos a nossa missão como sendo a causa maior de nossa vida, e entendermos que devemos nos envolver em trabalho, em serviço, em contribuição, em cooperação, para que o Evangelho possa alcançar cada cantinho do mundo. Nós estamos, eu creio, piamente no apagar das luzes. Está muito mais perto do que possamos imaginar a volta de Jesus. O fim se aproxima, acredite, Jesus está voltando. Além dos sinais da volta de Jesus, em segundo lugar, eu gostaria de considerar com os irmãos aquilo que Jesus não deixou também passar sem compartilhar com os discípulos. Como será a volta de Jesus? Jesus descreveu de forma impressionante a sua volta. Ele disse que a sua volta será catastrófica. Verso 24, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz,
as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Na volta de Jesus, o universo ele sofrerá grandes convulsões naturais. O apóstolo Pedro ele descreve também essa cena na sua carta, dizendo: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, segundo Pedro 3,10. O firmamento do céu estremecerá, balançará. Deus vai encerrar as funções do sol, da lua, das estrelas. O abalo do mundo trará o julgamento final. O tempo da ação humana na história vai se findar e será a hora do balanço geral. Tudo vai se tremer. A volta de Jesus ela será catastrófica. Ela será visível. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, verso 26. Depois que o telhado do universo, vamos pensar assim, tiver sido retirado, as pessoas olharão fixamente para Jesus descendo. Na sua primeira vinda, muitas pessoas não reconheceram a Jesus, mas na sua volta todos o verão. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. Ninguém precisará apresentá-lo, falar dele ou fazê-lo conhecido. Será uma surpresa para um mundo que não quis vê-lo, que não quis ouvi-lo. E o nosso Jesus, ele virá nas nuvens para nos encontrar. A volta de Jesus será também gloriosa. Ele virá nas nuvens com grande poder e glória. Lembra de um hino bem antigo? Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. É Jesus voltando. Ele aparecerá no céu. Apocalipse diz que ele virá montado em um cavalo branco. Ele descerá nas nuvens acompanhado de seus santos anjos. Ele virá com grande esplendor. E todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquelas pessoas que não quiseram ouvir sobre Jesus ou recebê-lo como seu Salvador, elas vão lamentar. Aquele será um dia de trevas e não de luz para essas pessoas. Para os que não se posicionaram ao lado de Jesus, será um dia de terror. E além de gloriosa, a volta de Jesus, ela será vitoriosa. Ela não trará só a condenação daqueles que rejeitaram a Jesus, mas ela trará também a recompensa. O verso 27 diz que Jesus enviará os seus anjos e vai reunir todos os salvos, desde os 4 cantos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pense bem nos anjos percorrendo por toda a terra para reunir, para ajuntar todos os salvos, todos os crentes, em um só povo, em uma só igreja. E aí não vai ter mais esse negócio de batista, metodista, presbiteriana, igreja isso, igreja aquilo. Nós seremos o povo de Deus, a igreja de Jesus. Amém? E Jesus virá para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhantes ao corpo da glória de Cristo. Pense naqueles que já partiram antes de nós em Cristo. Essas pessoas terão o privilégio de serem ressuscitados primeiro. E então os que estiverem vivos, quem sabe não seremos nós seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A volta de Jesus será o dia mais glorioso da história. Ele virá com grande poder e majestade. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Cristo, o Senhor. E glória para sempre ao Cordeiro. Todos os remidos reinarão em glória com Ele para sempre. Mas em terceiro lugar, há ainda uma importante consideração que Jesus fez. Além de dizer
alguns sinais, além de dizer como será a sua volta, ele diz que enquanto ele não volta, como nós devemos viver? Enquanto Jesus não volta, devemos viver, primeiramente, testemunhando. Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E a gente se remete ao verso 13, e ele diz: quando essas coisas estiverem acontecendo, será uma oportunidade para testemunharmos. Testemunharmos, uma oportunidade para sermos testemunhas. Nós temos que viver nossas vidas como testemunhas de Cristo. Lucas lembra essa verdade em Atos 1:8, quando disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. As pessoas estão nos observando, irmãos, enquanto a gente está vivendo. E como pessoas que já receberam Jesus como Salvador, que creem na volta de Jesus, como tem sido o nosso testemunho? Quando se fala da volta de Jesus no mundo que nós vivemos, a maioria das pessoas que não são cristãs, elas acham que isso é simplesmente um conto, é uma lenda, uma ideia que alguém criou há muito tempo atrás. Mas nós cremos nessa gloriosa verdade: Jesus está voltando. Mas o quanto nós estamos conseguindo realmente dar testemunho disso para as pessoas que estão ao nosso redor? O quanto essas pessoas estão conseguindo, pelo menos, nos respeitar e, quem sabe, nos admirar como cristãos, pensando: poxa, aquela pessoa, aquele amigo que eu tenho, que é um crente, que é um cristão, que fala nesse negócio da volta de Jesus, ele tem uma vida tão legal, tão bacana, e eu quero descobrir como é isso. Isso é testemunho. É através da nossa vida nós conseguirmos despertar nas pessoas uma curiosidade por conhecer o Evangelho, por conhecer a Jesus. Como devemos esperar pela volta de Jesus? Enquanto Ele não vem, devemos esperar testemunhando, compartilhando o que Ele tem feito na nossa vida, a diferença que tem sido a gente viver com Ele, com Jesus. Mas afinal, que diferença Jesus tem feito na nossa vida? Se está fazendo diferença, nós precisamos demonstrar isso àquelas pessoas que vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Como devemos esperar a volta de Jesus? Testemunhando. Segundo, aguardando. Aguardando. Jesus disse no verso 30, em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ninguém pode decifrar o dia da volta de Jesus. Pertence exclusivamente à soberania de Deus. Algumas pessoas ao longo da história tentaram marcar uma data, mas todas elas fracassaram. Mas este dia chegará, e tudo que temos a fazer é aguardar. Viver aguardando todos os dias. Viver aguardando. Enquanto pensava sobre isso, me veio à mente aquilo que nós vivemos algumas vezes quando a gente compra uma coisa pela internet. Eu não sei se com você é assim, mas eu compro, quando peço alguma coisa pela internet, faço alguma encomenda e vai vir pelo correio ou por transportador, e agora começa a haver uma ansiedade, aguardando. Gente, como isso é tenso. Cada caminhão que para lá perto de casa, eu falo: chegou. E eu fico vigiando os caras do correio, né? Quando eu vejo os caras de amarelinho, eu falo: tá chegando. E se passa 2, 3 dias que eu vejo lá no site que já foi remetido, e se não enviar o código de rastreio para mim, eu tampo ligando no 0800, né? Por favor, manda o código de rastreio para eu poder saber aonde está esse negócio, aguardando. Ansiosamente, desejando ardentemente. É assim que nós devemos viver, aguardando a volta de Jesus. A cada manhã a gente abrir a janela, olhar e pensar: hoje, quem sabe é hoje.
Quem sabe agora viver aguardando ansiosamente. Essa é a única ansiedade que a Bíblia nos autoriza a termos, ansiosos pela volta de Jesus. Testemunhando, aguardando, terceiro, vigiando. É assim que a gente deve viver. Verso 34, é como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. É a última palavra do capítulo 13 de Marcos, vigiai. A palavra de ordem de Jesus é esta, vigiai. Viver vigiando a volta de Jesus que se aproxima. Mas não é vigiar sentado, por exemplo, como aguardando a hora de uma consulta médica. Achei por bem lembrar isso aqui, porque a gente pode estar sentado numa sala de espera, aguardando o momento da consulta, a gente está vigiando a nossa chamada. Gilberto, aí chegou a minha vez. Não é vigiar dessa maneira, porque vigiar dessa maneira é vigiar na passividade, sentado, sem fazer nada, ainda perguntando para a secretária, falta quanto? E pedindo assim, aquele cafezinho ali está fresco? Não é vigiar dessa forma, querendo estar na passividade, sem fazer nada, simplesmente expectativa no coração, esperando. Não é isso. Não é vigiar assim. É vigiar como um guarda de plantão na porta de uma cidade. Vigiar em trabalho, no exercício do ministério, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vigiar como um sentinela numa torre de uma cidade, é isso que Jesus tem em mente, que está no seu trabalho, vigiando. Vigiando se porventura vai chegar algum ladrão. E aí nós chegamos exatamente no que Jesus queria dizer. Ele faz uma comparação aqui de forma negativa, né? Jesus não é ladrão de forma alguma, mas ele diz, o Filho do Homem virá como um ladrão, no sentido de virá de surpresa, sem uma hora marcada. E por isso a gente precisa estar vigiando. Vigiar como um guarda, trabalhando, servindo, sem cochilar, sem dormir. O dia da volta de Jesus, ele será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio. Nós não sabemos nem o dia nem a hora e precisamos viver apercebidos, vigiando. Por isso nós devemos viver testemunhando, viver aguardando, viver vigiando. Finalmente, quando Jesus voltar, os homens vão estar desatentos como a geração dos dias de Noé e como a sociedade dos dias de Ló em Sodoma e Gomorra. A Bíblia utiliza esses dois eventos do passado para ilustrar como o mundo estará quando o fim chegar. Diz a Bíblia que nos dias de Noé as pessoas estavam envolvidas com o dia a dia da vida. As pessoas estavam casando, comendo, bebendo, curtindo. As pessoas também estarão vivendo entregues aos seus próprios interesses, comendo, bebendo, construindo, comprando, vendendo, estudando, investindo, formando, se divertindo, curtindo, quando, de repente, em meio a uma rotina da vida, Jesus estará voltando. Jesus está voltando. E a pergunta é, você está preparado? Você está pronto? Você já entregou a sua vida a Jesus?
Você já o reconheceu como seu Salvador pessoal? Se você já fez isso, você tem vivido aguardando a volta de Jesus? Você tem vigiado todos os dias? Tem vivido nessa ansiedade, nesse anseio? Meus irmãos, infelizmente, vamos ser bem sinceros, nós vivemos num tempo hoje em que muitas vezes nós sequer lembramos da volta de Jesus. E nós vamos vivendo a vida envolvidos nisso, na comida, na bebida, nos prazeres, nas alegrias, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós idealizamos, nos nossos interesses pessoais. E a pergunta que fica é: e quando Jesus voltar? E se Ele voltar agora? Como nós estamos? Temos de estar preparados e aguardando com alegria. Então não se descuide, acerte a sua vida com Deus hoje, pois Jesus voltará em breve e você terá de prestar contas a Ele. Cada um vai ter que prestar contas de sua vida a Deus. Jesus está voltando, creia nisso, acredite nisso, porque isso é verdade. Queria pedir a todos que pudessem abaixar a sua cabeça nesta hora. Eu queria perguntar para você que está aqui nesta noite: você já entregou a sua vida a Jesus? Você se lembra de em algum momento ter feito uma oração, reconhecendo Jesus como seu Salvador pessoal, assumindo assim um compromisso de fé com Jesus? Se você não se lembra de ter feito esse compromisso, de crer em Jesus e viver com Ele e para Ele, nesta noite você pode fazer isso. Alguém nesta noite, todos estão de olhos fechados em oração, alguém deseja nesta noite: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu entendi nesta noite e eu ainda não fiz isso. Eu convido você a levantar a sua mão assim, onde você está, e eu quero orar junto com você. Eu quero abençoar a sua vida, te ajudando a tomar uma importante decisão nesta noite, se preparando para a volta de Jesus. Alguém hoje decide: eu quero entregar a minha vida a Jesus? Levante uma de suas mãos assim, aonde você estiver. Você não precisa ter constrangimento algum. Louvado seja Deus. Ainda é uma oportunidade para fazer isso nesta noite. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quem sabe você quer se reconciliar com Jesus? Quem sabe você está precisando voltar para Jesus? Durante algum tempo você caminhou um tempo na presença do Senhor, mas por alguma razão se afastou, distanciou dessa igreja ou de alguma outra igreja. Mas hoje está entendendo que é preciso voltar antes que seja tarde. Você também pode ficar em pé aonde você estiver. Alguém mais deseja nesta noite tomar essa importante decisão? Fique em pé se você assim deseja fazer. Quero assumir, pastor, um compromisso com Deus. A gente precisa estar com a nossa vida preparada. Oh Deus, que essa seja uma noite de retorno, uma noite de volta para os braços do Senhor, para a gente estar preparado. A qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento a gente pode ser também chamado para se apresentar diante dele. Mas alguém nesta noite hoje deseja fazer isso? Eu não quero insistir tanto, mas eu gostaria de incentivá-lo a fazer isso o quanto antes. Acerte a sua vida com Deus hoje. Volte-se para Jesus, prepare-se. Eu quero orar junto com vocês que ficaram em pé, tomando essa importante decisão. Mas eu quero convidar toda a igreja para estar em pé nesta hora, para que nós possamos cantar um de nossos hinos e depois disso nós estaremos orando. E você que ficou em pé, eu gostaria de te convidar, se você desejar, se você puder, queria convidá-lo para bem estar aqui à frente, à minha direita. Eu quero orar junto com você, tão logo a gente acabe de cantar. Convido, se você deseja estar aqui, quero pedir que alguém da igreja que esteja aí perto possa conduzir você. Quem sabe alguém, um familiar, um conhecido, traga essa pessoa para estar aqui junto com você, para que a gente possa estar orando junto.
orando, pedindo a Deus. Essa é uma noite de conserto, é uma noite de restauração. Jesus está voltando, isso é verdade. E nós vamos louvar ao Senhor agora cantando isso, esta canção, e depois nós estaremos orando, terminando este culto. Ore ao Senhor. Quem sabe você também deseja sair do seu lugar e vir aqui para estar junto desses irmãos que estão retornando. Que você pudesse fazer isso para abençoá-los, para estar juntos a Ele. seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nesta noite nós estamos em alegria na Tua presença, na Tua casa. Nós celebramos ao Senhor nesta noite, nós cultuamos ao Senhor juntos, nós apresentamos ao Senhor o louvor e a adoração que só o Senhor merece. E Pai, nós também somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra alcançou os nossos corações. Nós fomos advertidos a respeito da mensagem de que Jesus está voltando. Ó Deus, os sinais da Sua vinda mais se mostram cada vez. E nós somos hoje alertados a estarmos
vivendo, testemunhando, aguardando e vigiando, Pai, porque a qualquer momento, um grande ruído, um grande estrondo nós vamos ouvir, e o Senhor Jesus virá nas nuvens para nos buscar. Ah, Deus, coloca paixão em nosso coração por esse momento, que nós possamos aguardar ansiosamente por esse grande evento, quando tudo nesta terra vai ruir, quando tudo que hoje os nossos olhos podem ver deixará de existir, mas naquele dia, todos os que já morreram ressuscitarão com Cristo para viver na eternidade com o Senhor, e os que estiverem vivos serão também transformados em uma nova forma de vida para viver na eternidade contigo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela nos conforta, ela nos enche de esperança e ela também nos transforma. Ela nos traz de volta quando às vezes nós nos distanciamos. E nesta noite ela tem trazido 2 filhos do Senhor de volta ao Teu aprisco. Ó Deus, te agradecemos pela vida do Gênesis, também pela vida da Fabiana, que o Senhor possa abençoá-los a cada dia, Senhor. Ó Deus, que esse retorno seja para valer e de uma vez por todas, Senhor. Ó Deus, que nós estejamos todos preparados para a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe essas vidas a cada dia, para que possam viver sempre testemunhando da Tua palavra, para que possam viver aguardando pela volta de Jesus, para que possam viver a cada dia vigiando, assim como todos nós vigiando, esperando por essa volta gloriosa do Teu Filho para nos buscar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.